Você encontrou o livro de Josué no capítulo 14? Amém? Estamos todos juntos? Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, do verso 6 até o verso 11. Então os filhos de Judá chegaram a Josué. Ele estava em Gilgal. E Caleb, quem, amado? Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. E aqui Caleb vai começar a falar com o seu líder Josué. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, quando nós estávamos em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de ti. Por causa de mim, Deus falou, e por causa de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Como foi a resposta? Como ele sentia no seu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo, eles fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus, disse Moisés. E agora eis que o Senhor, Ele me conservou em vida. Ele está contemplando o que Deus havia prometido. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como Ele disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando ainda Israel no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força. Para a guerra, para sair ou para entrar. Até aqui. E ainda hoje, 45 anos depois, estou tão forte, querido, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. A minha força é a mesma para guerrear, para sair, para entrar. Sobre essa palavra bendita, querido, que talvez você já tenha lido, mas ela é revelada esta noite para nós e ela é única. É que eu quero orar ao Senhor. Vamos falar com Deus? Papai, muito obrigado por essa noite tão especial. A tua presença aqui é palpável. Esse lugar, ele se tornou Betel esta noite. Estou falando de um coração sedento, quebrantado, de um coração que entrou aqui para louvar o teu santo nome e ouvir a tua voz. É essa igreja que os meus olhos espirituais estão vendo. Por isso, Senhor, que todos nós saibamos que a palavra do Senhor não mudou para cada um de nós. Independentemente do que a vida tem apresentado ao nosso derredor. Eu sei que tudo que o Senhor tem permanece inabalável para as nossas vidas. Guarde mesmo, Rei eterno, e entregue no momento em que o Senhor bem lhe apraz. O momento em que o Senhor desejar. Nós estamos sensíveis a isso e por isso nós te louvamos e te agradecemos, e todo o que crê, diga amém. E graças a Deus. Amados, esse texto fala de um momento muito especial do povo de Deus, dos filhos de Israel. Eu penso que você conhece os textos bíblicos e você sabe que Moisés era o líder do povo de Israel quando eles saíram do cativeiro do Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés não entrou na terra que eles tanto sonhavam. Então Josué, ele vai ser o sucessor de Moisés.
E quando a Bíblia diz que Josué assume esse posto, ele como eu e como você, diante de grandes desafios, a Bíblia diz que ele temeu, que ele se sentiu pequeno, mas assim como você, o Senhor era com ele. Ai, querido, fortalece teu irmão, olha bem para ele e diz, o Senhor é com você, meu irmão. Aleluia, aleluia. E desde a travessia do Jordão, a partir do momento em que Josué se posicionou, desde a travessia do Jordão até pisar em Canaã, neste momento em que eles estão para dividir a terra, muitas coisas aconteceram. O relato, queridos, são de milagres, de promessas, de proteção, em meio a inimigos terríveis, mas que o Senhor era com eles. Aqui, querido, é um momento em que os filhos de Judá chegam até o seu líder, e eles estão agora de fato pisando na promessa que Deus havia dado a eles. É uma geração bendita. A geração de Moisés havia se perdido toda ela pela incredulidade de não crer num Deus que é totalmente confiável. Todos eles se perderam. Mas esta geração, ela nasce debaixo de uma liderança diferente. E a Bíblia diz, querido, que agora, nesse exato momento, eles estão pisando. Eles venceram todas as adversidades, desde a travessia do Jordão, desde o primeiro momento, passando por Jericó, passando por tantos povos, por tantas guerras, por reis que se uniam para tentar deter esse povo, mas o Senhor era com eles. O povo de Deus é imbatível, meu querido. Eu vou dizer de novo, até que você traga para o teu coração. O povo de Deus é imbatível, querido. E então eles chegam na promessa. Interessante que Caleb, ele chega um pouquinho mais perto, eu imagino, de Josué. E ele vai contemplar um pouco aquela terra, ele vai olhar talvez para Hebrom. E assim como você, querido, que às vezes pisa num lugar que talvez você já pisou há muito tempo, ou de uma experiência, querido, que você viveu há muito tempo, mas que a vida te levou para tantos lugares, mas Deus, como é rico em misericórdia, te traz de novo naquele ponto. Tantas situações são assim na nossa vida. Pessoas que você conheceu lá no seu passado, nunca mais viu depois de anos, e não é que o Senhor traz e traz para reencontrar e viver o final junto. Uma empresa que talvez você gostasse muito de trabalhar e o Senhor, por algum motivo, você sai dali, você vai pelo mundo e passa em muitos lugares e de repente Deus vai e traz você ali de novo. Eu tenho um trabalho que me coloca em muitas empresas, semanalmente. E uma das coisas que eu sempre tenho dito a Deus, quando eu penso e passo na frente da Johnson, lá em São José dos Campos, eu digo, Deus, me coloca de volta um dia dentro da Johnson. Porque todas as vezes que eu vejo aquela placa, eu tenho muita gratidão. Foi ali que eu conheci a minha esposa, foi ali que eu comecei o meu primeiro trabalho, foi ali que eu me formei numa área que hoje Deus foi muito generoso comigo, na profissão que eu amo. Então eu aprendi muita coisa naquela empresa e ela foi muito boa para mim. Todas as vezes que eu passo diante daquela placa, eu digo, um dia eu vou entrar dentro de você e eu vou pisar aqui e eu vou dizer obrigado por essa empresa. São alguns sentimentos que a gente tem, querido. E quando a gente tem esse sentimento, é claro que vem junto com a gratidão o pensamento do passado. De como foi. Do que te trouxe até ali, como foi essa trajetória. E é isso que Caleb vai fazer agora. A Bíblia diz que Caleb tem 85 anos. E ele vai chegar até Josué e vai dizer, Josué, você se lembra lá de Cades Barneia? Ele vai contar, querido, um relato breve daquilo que somente ele e Josué tinham vivido 45 anos atrás.
Ele vai começar a dizer: você se lembra quando Moisés foi tomado por Deus e falou conosco uma palavra para mim e para você, quando nós fomos espiar essa terra, e nós viemos com o nosso coração cheio de alegria? Você se lembra disso, Josué? E eu penso que o Josué talvez só balance a cabeça. E o Josué também, com o coração cheio de gratidão, diz: é verdade. E a Bíblia diz, querido, que ele vai contando. Que ele foi espiar a terra, e que ele voltou e ele contou exatamente o que havia no coração dele. E se você olhar lá em Números, querido, você vai ver que ele voltou dizendo: a terra é maravilhosa. A terra é tudo aquilo que Deus prometeu. A terra mana leite e mel. Ele não olha em nenhum momento os desafios que tinham naquela terra para ser conquistado, mas ele olha a palavra de Deus, porque ele cria que se Deus havia dito, nada iria impedir. Aliás, se Deus falou, querido, nada vai impedir. Se Deus falou, nada vai impedir. Diga para o teu irmão: se Deus te falou, nada vai te impedir. Então Caleb, ele pisa na terra e ele diz para Josué: nós fizemos a coisa certa, porque eu contei para Moisés o que eu havia visto, sentido, embora os meus irmãos tenham dito outras coisas. Eu fico percebendo o cuidado de Caleb em não apontar culpados pelos 45 anos de deserto. Ele não para em nenhum momento para dizer: nós deveríamos estar aqui antes, Josué. Porque se aqueles nossos irmãos, aqueles abençoados, tivessem escolhido a coisa certa, nós teríamos entrado na terra. Não, ele não diz isso. Ele tem o cuidado, querido, de olhar mais uma vez para o cenário, para aquilo que Deus havia dado a ele, e ele não aponta culpados. E ele não diz que a coisa está retardada. Ele não diz que Deus atrasou. Pelo contrário, ele diz que ele perseverou. E que ele encontrou uma força que manteve ele constante 45 anos, esperando uma mesma promessa. Quando Moisés vê o relato, ele olha o relato de Caleb e de Josué. Se você ler Números, você vai perceber, querido, que a palavra que Deus deu a eles, em Número 14, 24, o Senhor diz para Caleb: essa terra que você está pisando e que nós não vamos entrar agora, o Senhor diz que vai te dar. Interessante que nem o líder iria entrar. Nem Moisés iria pisar naquela terra, mas Caleb iria entrar. Tomado por Deus, Moisés olha para ele e diz: você vai entrar, teus filhos vão possuir essa terra, e vocês vão viver aqui perpetuamente. E aquela palavra se tornou rema no coração dele. Uma palavra tão forte, querido, que as gerações que estavam com ele e que derreteram o coração do povo e que desanimaram o povo para não entrar, porque a Bíblia diz, querido, que quando os espias entraram, dos 12, 10 voltaram dizendo: eu me senti um gafanhoto, eu me senti pequeno, eu me senti muito menor e não será possível conquistar. E eles conquistaram o coração do povo de uma forma errônea. Mas 45 anos Caleb manteve a postura. Deus disse que vai me dar. Que coisa tremenda. Eu nunca disse isso de altar, mas Caleb, para mim, querido, é uma das pessoas que eu mais tento imitar na Bíblia. Ele não é um líder destacado. Ele não é alguém que a Bíblia destaca muito.
Mas eu penso que em 45 anos, querido, manter a constância, manter o mesmo coração, manter a mesma fé. Enquanto havia uma nação inteira de desanimados, de descrentes. Em nenhum momento você encontra textos bíblicos de Caleb apontando para este ou para aquele, dizendo: está vendo, se eu não tivesse entrado, se você tivesse entrado, eu não estaria aqui com você. Mas Caleb vai fortalecendo a fé dos seus. E Caleb vai mantendo a sua constância. Essa fé constante, querida, em Deus, ela te fortalece. Uma fé constante em Deus fortalece. Você crê nisso, amado? Diga para o teu irmão, uma fé constante em Deus vai te fortalecer. Porque quando nós olhamos, querido, a palavra de Deus e sem cuidado, nós falamos, ok, 45 anos, ele manteve a fé, glória a Deus por isso. Foram 45 anos de deserto, querido. Porque a Bíblia diz, querido, e ele mesmo relata, que ele está 45 anos mais velho, mas ele diz: eu vivi esses 45 anos, mantendo uma mesma palavra, mantendo a fé, mantendo a alegria, mantendo a força, num deserto. Ele não diz que foi altos e baixos. Porque se você olhar, querido, o tempo de Josué, todo ele é de guerra. Todo ele é de combate. Mas Caleb se manteve constante. Eu fico olhando para esse homem e eu digo: Deus, às vezes passa uma semana, nós estamos inconstantes. Às vezes de um intervalo de um culto para outro, nós já mudamos a forma de pensar. Mas ele tinha certeza. Quando Moisés falou comigo, era o próprio Deus falando. Aliás, você tem certeza quando é Deus falando? Ai, querido, é diferente. Quando é Deus falando, é diferente. Se bem que hoje há um modismo das pessoas disserem: foi Deus que me falou, foi Deus que me guiou, foi Deus que me apontou, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Querido, quando nem experiência para falar, para ouvir Deus, às vezes nós temos. O falar de Deus é sutil e não tem nada na nossa mente, querido. É preciso, ou melhor dizendo, é preciso não ter nada na nossa mente de sintonias do mundo, de coisas dessa terra, porque senão, querido, tudo atrapalha. As vozes dos homens atrapalham, as vozes das consequências da terra, das atividades que nós temos diárias, tudo atrapalha. É por isso que o Senhor diz: entra lá no teu quarto, fica secretamente ali, não é momento de conversa, fecha a porta. Pastor, e todas as vezes que você faz isso, ele fala, às vezes há um silêncio. Mas quando nós vamos crescendo na fé, nós aprendemos que até mesmo o silêncio de Deus fala. Nós aprendemos até mesmo, querido, quando nós não ouvimos nem um sussurro dele, ele está falando. Eu não sei se todos os dias Deus falou com Caleb, mas a fé dele se manteve constante. Todos os dias, querido, eu penso que ele sonhava com a terra que Deus havia usado Moisés para falar com ele. Você vai pisar na terra e aquela terra vai ser sua. Quando uma adversidade se coloca na nossa frente, querido, e nós sabemos que o nosso amanhã, Ele está reservando muito mais do que nós estamos vendo, vem uma certeza dentro de nós: não é o fim. Não é o fim. Ai, diga para o teu irmão, querido, não é teu fim. Em nome de Jesus. Interessante, querido, que ele chega e ele começa a contar tudo isso para Josué. Você lembra disso? Você lembra quando Deus falou conosco? Você lembra quando queimou no nosso coração? E eu penso que quando ele vai falando isso, querido, muitas coisas passam pela mente dos dois.
sentimentos de gratidão, sentimento de êxtase, sentimento de como Deus foi fiel para te trazer até aqui. Eu penso que no olhar, um entendia o outro, para dizer como Deus foi bom. A Bíblia não diz, querido, que um falou declaradamente para o outro essa frase que o teu pastor acabou de usar. Mas quando nós olhamos para trás e percebemos onde é que Deus nos trouxe, o nosso coração salta de alegria. Como Deus foi bom. Como Deus é bom. Amém, querido? Diga para o teu irmão, como Deus foi bom contigo, meu querido. O que mantém essa fé, querido? O que mantém esse coração? Algumas coisas nós olhamos para a vida de Caleb e nós percebemos. Ele não reclama do deserto. Ele não reclama que está voltando, porque ele estava voltando. Quando eles estavam à porta, em Cades Barnea, eles estavam quase chegando. A Bíblia diz, querido, que eles escolheram voltar. E Caleb não reclama de estar voltando. E por que ele não reclama? Porque ele sabia, um dia eu pisarei aqui de novo. Um dia eu vou encontrar esse lugar de novo e vai ser diferente. Eu vou pisar e vou conquistar. Eu vou voltar para o plano original de Deus. Ainda que as coisas me forcem a voltar, eu vou voltar para o lugar onde Deus tem para mim. Querido, pode passar anos, pode passar dias, pode passar até uma geração inteira. Mas o que Deus disse que vai fazer nessa terra por você, Ele vai fazer. E que alegria será se você receber com a mesma força, com o mesmo vigor, olhando para a terra e dizendo, ou olhando para o mundo, olhando à sua volta, olhando para os seus dias e dizendo, em nenhum momento eu reclamei, porque eu sabia, Ele traria à existência isso que os meus olhos veem. Aliás, querido, a reclamação, o desânimo adia as promessas de Deus na nossa vida. Eu não estou falando que elas não virão, elas virão. Diz amém por isso. Amém. Deus trará, querido. Deus trará em nome de Jesus. Deus trará em nome de Jesus a existência aquilo que Ele te falou. Mas viva, querido, apontando para a promessa que Ele te deu. Não aponte para os desertos, não aponte, querido, porque está voltando, não aponte porque a pessoa que está do lado escolheu aquilo e você está vivendo a consequência daquilo. Aponte para o Senhor. É disso que Caleb está dizendo. Eu tinha 40 anos quando eu recebi a promessa. Eu era um jovem. Estava pronto para entrar, Josué. Estava bem animado. E o que eu falei para Moisés foi exatamente o que eu sentia. Aquele era o nosso momento. Nós podíamos pisar, conquistar, porque Deus sempre foi conosco. Mas os meus irmãos, com muito cuidado ele diz isso. Os meus irmãos amoleceram o coração do povo, derreteram, ele diz, desanimaram. E nós tivemos que voltar. Mas Deus deu a oportunidade de estarmos aqui de novo, Josué. E eu tenho uma promessa que está guardada aqui dentro e hoje eu vou viver. Hebrom me pertence. Hebrom me pertence. Aí, querido, quando você vive todas essas maravilhas e você pisa de novo, da onde Deus diz que é teu, não é que mesmo assim as pessoas dizem, mas foi ocupado o lugar. Porque é isso que disseram para ele. Hebrom pode ser teu, a palavra pode ser verdadeira, a promessa pode ser uma realidade na tua vida, mas Hebrom é casa de gigante. Agora que eu pensei que eu ia descansar, pastor. Mano, mas você está com a mesma força para quê? É para continuar lutando. Por que será que Deus conservou em você a força?
Por que é que os anos passam e Deus conserva homens e mulheres sonhadores com as obras que Deus tem para eles? Porque não pense você, querido, que quando a obra de Deus se concretizar na tua vida, essa promessa que Deus tem hoje, tudo termina e você sobe. Não, querido, novos desafios virão, novos planos serão alcançados, novos objetivos serão traçados, e em Deus, querido, os dias serão novidades. Deus tem novidade todo dia, viu, querido? Ai, se anima, viu, querido? Se anima, porque Deus tem novidade todo dia. Diga para o teu irmão, se anima, meu irmão, porque Deus tem novidade todos os dias. É maravilhoso que quando nós olhamos o relato de Caleb, às vezes nós chegamos a pensar, ele está forte, então ele vai poder habitar a terra que Deus tem, ele vai poder descansar, ele não é ainda uma pessoa muito velha, pastor, ele vai poder gozar de tudo aquilo que Deus tem para ele. Querido, a força dele é para lutar, porque Deus está entregando a terra, mas a terra precisa ser conquistada. Deus está entregando essa família, querido, mas essa família precisa ser conquistada. Deus está entregando esse trabalho, mas esse trabalho precisa ser conquistado. Deus está entregando esse sonho, mas esse sonho precisa ser conquistado. Deus está entregando esse ministério nas tuas mãos, mas esse ministério precisa ser conquistado. Nada na minha vida ou na tua vida, querido, tem sido fácil. Mas o que é teu está reservado e Deus vai te dar. Ai, pastor, não tem sido fácil, porque quando vier você vai se tornar merecedor do que Deus tem, querido. Ai, veio fácil, talvez você pudesse dizer, eu não mereci. Mas 45 anos depois, constante, a mesma fé, Caleb, toma o que eu te prometi. A Bíblia diz que no verso 12, depois dele falar, eu estou tão forte como antes, verso 12 diz assim, agora pois, dá-me este monte, ele diz para o Josué, dá aquilo que me pertence, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, tu ouvistes que os anaquins estão ali. Olha o que ele diz, eu sonhei com este lugar mesmo sabendo que ele tinha gigante. Eu sonhei com este lugar mesmo sabendo de toda a impossibilidade. E eles são grandes, e eles são fortes. Cidades ali. Não é uma terra sem ninguém, querido, esperando você. Porventura o Senhor será comigo, diz ele, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, querido, 45 anos depois, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom, lugar de refúgio, lugar de descanso. Isso significa Hebrom em hebraico. Mas antes era chamado Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O nome do lugar era Kiriat Arba, querido, pelo gigante que havia ali. Era uma terra de gigantes, havia cidades inteiras constituídas ali. Será que nesse sonho, será que Caleb não viu que havia impossibilidades, que havia desafios, que haviam coisas, obstáculos à frente, que pudessem impedi-lo de conquistar? Ele sabia e Deus sabia. O que você falou? Ele sabia, mas mais do que ele, Deus sabia. Quando Deus prometeu Hebrom a Caleb, ele sabia que existia gigante.
Então eu vou entregar um lugar onde precisa ter alguém valente, alguém que tem fé constante. O lugar é lindo, mas eu preciso colocar alguém que não duvide de tudo aquilo que eu tenho para ele ou para ela. E eu penso que ele sondou todos, ele disse, quem tem um coração para conquistar esse lugar é Caleb. Quem tem o coração para conquistar coisas grandes, aí diz seu nome, é aquele lá. Por que Deus às vezes não entrega uma cidade, querido, para gerações inteiras? Se passa épocas e épocas. Talvez porque Ele vai sondando, querido, e não encontre ninguém que tenha um coração para dizer, essa cidade é do Senhor. Encontrou você. Por que essa família foi crescendo na tradição, pastor? Da idolatria. Por que eu tenho relatos? Eu conheço a história da minha família que foi tradição, e tradição não havia um só servo. Porque Deus esperou alguém com o coração como o teu. Ai, querido, não faz de distraído, não. Distraído você não conquista nada, viu? Diga para o teu irmão, distraído você não vai conquistar nada. Deus prometeu Hebrom, querido, sabendo que os gigantes habitavam ali. Mas que Deus é esse? Não poderia me dar o presente já com laço em cima? Não, querido, é com espada, é com harpa. Vai ser com espada e vai ser com harpa. Por isso, enquanto o dia não vem, querido, vai treinando. Treinando o quê? Adoração e lutar. Porque da mesma forma que os dias serão melhores, as guerras serão maiores. Eu vou dizer de novo, querido. E eu tenho experimentado isso todo dia. Da mesma forma que os dias serão melhores, as guerras serão maiores. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Sou vencedor mesmo. Aí, pastor, eu fico preocupado, hein? Mas por quê? Quanto maior o gigante, maior é o tombo. Até o ímpio diz isso. Vai treinando, meu querido. Vai treinando nessa luta. Vai treinando nessa experiência que Deus te deu. Vai treinando nessa palavra recebida. Vai treinando nesse deserto que a vida te levou. Vai treinando nessa volta para trás que você teve que ir. Porque quando você estiver habilitado, Deus te coloca de frente com a promessa de novo. E aí Ele vai querer ouvir do teu coração. Está pronto? Tão forte como antes. Mas passou o tempo, mas eu estou forte. Você viveu um deserto, mas minha mente estava em ti. Mas as pessoas falaram. Mas eu dei ouvido só para você. Tá bom, vou te dar. Me dá porque o Senhor prometeu. Mas tem gigante. Eles estão lá enquanto eu não chegava. Guardou para mim. Quando nós pisamos aqui, comunidade de Filadélfia, as pessoas diziam assim, esse lugar é maldito. Nada prospera. Era o que falavam dos comércios que abriam aqui. Não foi nenhuma nem duas, foram várias pessoas que disseram, ô pastor, mas lá naquele lugar, lá é amaldiçoado. Falei, só se o cão guardou para mim, porque nós vamos para lá. E vai se tornar um lugar bendito. Porque o valente só fica enquanto o mais valente não vem. O mais valente chegou. Mas quem? Ele, querido. Você está olhando para mim? Ele. Ele falou, vai lá naquele endereço. Lauro de Carvalho 973, é ali. Abre a igreja lá. E a palavra é a mesma. A porta que eu abro, ninguém vai fechar. E ali você vai se multiplicar, a igreja. Nós chegamos aqui, queridos, cheirava carne, cheirava podre aqui, porque bem aqui onde é o altar, era uma câmara fria.
Tinha sido um supermercado aqui, e aqui era o lugar onde eles colocavam a carne. Um cheiro de podridão. Não sei se você viu domingo lá no vídeo. Tinha azulejinho na parede. E Deus foi fazendo. Deus vai colocar você, querido, diante da promessa. Mas não fica pensando numa promessa, querido, com um lacinho vermelho, não. Pensa numa coisa que vai ser uma guerra, mas que vai ser a maior vitória da tua vida. Em nome de Jesus, eu estou profetizando de olhos abertos. A maior vitória da tua vida está chegando, querido. Em nome de Jesus. Gilberto, chega de perder, querido. Você tem vindo no meu coração, Gilberto, para orar por você. Chega, tua história mudou. É de honra a partir de agora. Em nome de Jesus. E o que a vida me apresentou, treinou você, querido. Mas foi pessoas, não foi pessoas. Mas ela foi usada pelo cão, e você foi usada por Deus. Tudo cooperou. Mas pronto, falei. Mas não vai dizer que aquela coisa cooperou. Tudo cooperou. Diga para o teu irmão, tudo cooperou, viu, querido? Em nome de Jesus. Agora está na hora de ficar animado, querido. Ai, eu olho para esse homem aqui, eu fico bem animado. Vou te dar uma dica no espírito, viu, querido? Toda vez que você estiver desanimado, vem aqui, lê esse texto. 45 anos, o homem viveu no deserto. 45 anos depois, ele está dizendo, estou tão forte, estou tão animado. Quando ele vai possuir o que é dele, vem alguém e grita, mas tem gigante guardando para mim. Hebrom me pertence. Você crê nisso, querido? O diabo vai ter que partir em retirada. Não sei se você sabe, querido, mas o cão não suporta você. Amém, amado? Diga para o teu irmão, o cão não suporta você. Pode falar para ele, ele vai entender. Aleluia. Ai, pastor, pensei que eu nunca fosse falar esse nome. Qual? O cão. É, querido, olhando para o adversário, você tem que falar o nome dele e dizer, sai daqui porque eu te conheço, eu sei quem você é, mas eu sei principalmente quem é comigo. Sai da minha frente. A Bíblia diz que Hebrom passou a ser lugar de repouso, lugar de refúgio. É o que Deus vai fazer. Estou anunciando, querido, que nesses dias é o que Deus vai fazer. Vai te colocar de volta naquele lugar. De volta de frente com aquela pessoa. De volta naquela família. De volta naquele trabalho. Sei lá, querida, onde que é que você está sonhando em estar de volta. Deus vai te colocar. E vai ser diferente. Você vai chegar forte. Você crê nisso, querido? Você não perdeu tempo não, viu, querido? Diga para o teu irmão, você não perdeu tempo não, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para ele e para ela, você foi treinado esses anos todos. Esses anos todos você foi treinado, querido, em nome de Jesus. Vamos caminhar forte, Filadélfia. Vamos caminhar forte, meus irmãos. Vamos caminhar com ânimo. Vamos caminhar com o mesmo coração. Ah, tão forte como antes. Deus manteve a visão, Deus manteve a palavra. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Eu não vou desanimar. O Senhor é comigo, o que Ele falou vai se cumprir. Passam-se os anos, passam-se as épocas, mas a palavra de Deus não muda. Ela queima dentro de mim. Ele me mantém firme, constante. E eu vou tocar. Ele não é homem para que minta. A promessa está chegando, meu querido. Fica de pé e diga para o teu irmão, a promessa está chegando, meu irmão.